E aí, gente? Vamos falar sobre essa reviravolta na busca do Grêmio por um novo diretor executivo de futebol. O Rui Costa não vem mais e agora aparece um outro nome que é bem conhecido do Grêmio, o Paulo Pelaip. Eu quero dividir com vocês o que eu ouvi nos bastidores sobre essa história. Por que tem uma guinada tão grande nessa busca pelo executivo de futebol do Grêmio para 2026? E eu também vou dividir com vocês algumas outras coisas que eu ouvi sobre a transição Alberto Guerra, Odorico Roman, algumas novidades com relação a isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é que sim, há uma reviravolta, porque durante a semana o discurso dos dois lados era de que o Rui Costa estava muito perto de fechar com o Grêmio para ser o diretor executivo. E aí na sexta-feira tudo muda. César Cidade Dias aqui no YouTube, no canal dele, um abraço pro Cezinho, trouxe a notícia, o Rui Costa não vem mais. E a partir dessa notícia do César, eu fui atrás para entender o que tinha acontecido. Né? E eu falei com muita gente e me surpreendeu muito a reviravolta, porque durante a semana, conversando com as pessoas da nova gestão, com outras pessoas envolvidas no negócio, estava muito claro de que era o Rui Costa. Né? O Rui tinha sido escolhido porque é um executivo experiente, porque conhece o mercado brasileiro, porque tem trabalhos consolidados, tem uma carreira consolidada com trabalhos em clubes grandes. Né? Então era o Rui. O que aconteceu? Né? Tanto era o Rui que se falava, olha, o projeto é para uma reformulação a médio e longo prazo, trabalhar isso, trabalhar aquilo, e assim, assado, ou seja, já se tinha detalhes, já se falava sobre vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí tem uma reviravolta. Bom, formalmente a resposta sobre quando eu perguntei sobre esse assunto é o seguinte: o São Paulo, clube onde o Rui está agora, fez uma proposta para renovar com ele e o Grêmio não conseguiu chegar nesses valores. Então assim, a gente está falando aqui de um desacerto, né, financeiro. Em resumo é isso. Existem outras versões, né, sobre começou assim, terminou assado e tal, mas a resposta é essa: houve um desacerto. O São Paulo fez uma proposta e o Rui vai permanecer em São Paulo. E isso aconteceu agora, no final da semana. Porque no início da semana, o Rui, inclusive, estava em Porto Alegre, e estava em Porto Alegre por questões particulares, para ver a família, mas ali o discurso era: Rui Costa vai ser o executivo de futebol do Grêmio. E se a gente remontar o início do processo eleitoral, o Paulo Calef também tinha interesse no Rui Costa. Então, qualquer candidato que vencesse, Paulo Calef ou Odorico Roman, tinha no Rui Costa a figura do cara para conduzir o futebol do Grêmio. Aos 45 do segundo tempo, isso muda. Muda, e aí aparece o nome do Paulo Pelaip. Antes de eu falar do nome do Paulo Pelaip, deixa eu te dizer uma coisa. Na segunda-feira agora, tá, vai acontecer uma reunião na Arena entre Alberto Guerra e os dirigentes da gestão Alberto Guerra com Odorico Roman e os dirigentes eleitos para os próximos 3 anos do Grêmio. E ali eles vão começar a transição de fato. Tá? Guerra e Odorico já estão falando, já estão conversando, mas a partir de segunda-feira é que começa a transição oficialmente. E o que é a transição? É o Odorico começar a ter noção das questões financeiras, fiscais, do caixa do Grêmio, quanto entra, quanto sai, o que está orçado e tal. Então, isso começa na segunda-feira. E essa reunião é extremamente importante porque ela vai, inclusive, estabelecer uma data para posse. Né? E como vocês bem sabem, somente com a posse é que a nova diretoria pode, de fato, começar a tomar decisões. Nesse momento não tem uma data oficial para posse, mas a tendência é que seja no dia 9 de dezembro. Tá? Na semana de 9 de dezembro, pode ser que seja no dia 9. Lembrando que o campeonato termina no dia 7, tá bem? Vamos voltar a falar do executivo e eu já te peço, deixa o like aí agora, já, para não esquecer. Bom, Paulo Pelaip. Conversando com uma pessoa muito influente na nova diretoria, eu perguntei, tá, sem o Rui, quem é o executivo? O CCD, o César Cidade Dias, falou no Pelaip. É ele? E aí, pois é e tal, veja bem, não sei o que, a gente está procurando um perfil parecido com o Rui. Atenção aqui, um cara experiente, um cara que conhece o mercado brasileiro, conhece jogadores brasileiros, conhece os mercados que os clubes brasileiros mais procuram jogadores e tal. Então, é o Pelaip. Tá? Uma outra fonte me disse, é o Pelaip.
Tá? Mas a gente precisa ficar atento a um detalhe. A temporada termina para o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Sport Recife e Grêmio na Ilha do Retiro. Mas para o Cruzeiro, clube onde está o Pelaipe, essa temporada pode ser maior, porque o Cruzeiro está na Copa do Brasil. Então, qualquer avanço vai depender muito da reta final do Cruzeiro. Né? O Rodrigo Oliveira, na Rádio Gaúcha, ele deu a notícia de que o Grêmio já teve uma conversa com o Pelaipe e vai tentar avançar nos próximos dias. O Grêmio, a nova diretoria está otimista de que vai ser o Pelaipe, mas sabe que precisa esperar a temporada terminar para anunciar o Pelaipe, depois de ter um acerto com ele, que ainda não tem. Tá? Então a gente está falando aqui de um momento delicado. Eu falei ali da posse no dia 9, quero lembrar para vocês que a temporada ela começa no dia 10 de janeiro, com a primeira rodada do Campeonato Gaúcho. E o Brasileirão começa no dia 28 de janeiro. Então, o prazo é muito curto. Já se falava nesse desafio do prazo curto quando era o Rui, e agora, com o Pelaipe, que começa uma negociação, o prazo também é apertado. Né? Mas a tendência é que seja o Pelaipe. Existem outros nomes, mas a tendência é que seja o Paulo Pelaipe. Pelaipe que tem várias passagens pelo Grêmio, Pelaipe que participou do projeto de reformulação do Flamengo, Pelaipe que estava no Flamengo em 2019, quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus e montou o time que foi campeão da Libertadores e tal, aquele super time do Flamengo. Pelaipe que fez um trabalho também no Botafogo de Ribeirão Preto, Pelaipe que está no Cruzeiro, Pelaipe tem no currículo passagem por vários clubes. E no próprio Grêmio, né? Ele virou executivo de futebol, dirigente profissional de futebol no Grêmio, com o Paulo Odoni. Então o Pelaipe deve ser o novo executivo de futebol do Grêmio. Isso significa o quê? Que a nova diretoria está buscando profissionais que sejam experientes no mercado, que tenham conhecimento do mercado, mas que também sejam identificados com o clube. Né? Rui Costa e Paulo Pelaipe têm muitas coisas em comum. Né? A experiência, conhecimento de mercado, trabalhos consolidados no mercado brasileiro e identificados com o Grêmio. Rui Costa já disse isso, o Pelaipe já disse isso várias vezes. Então, o que a gente vê é esse perfil sendo buscado. A partir da contratação do executivo é que o Grêmio vai começar a ver contratações, dispensas, jogadores negociados. Não tem como fazer isso antes. E também vai passar pelo executivo a definição do treinador do Grêmio para 2026. Mano Menezes tem contrato até dezembro, 31 de dezembro. Tem uma cláusula lá falando de renovação automática se for para Libertadores, mas hoje a tendência é não ir para Libertadores, né? Mas vamos combinar o seguinte, eu vou gravar um outro vídeo só para falar sobre treinador. Esse aqui era sobre essa reviravolta na busca por um diretor executivo, tá? Se tu chegou aqui pela primeira vez, sabe como é que funciona? Meu pedido, te inscreve aí, ativa as notificações, o sininho ali, né? Para receber uma mensagem quando eu colocar conteúdo novo aqui no canal, tá bom? A quem tá comigo há mais tempo, obrigado pela moral, tamo junto sempre, tamo junto KTO, kto.bet.br, proibido para menores de 18 anos, joga com responsabilidade, tá? E tô me instalando aqui ainda, né? Tô montando um estúdio, mas vim aqui dividir com vocês essa informação da reviravolta, ok? Então tá. Um grande abraço, gente, a gente se fala. Por hoje era isso, tchau.